Pare tudo por um instante. Existe uma frase escondida no Salmo 23 que, quando você a declara com a confiança certa, muda a forma como o céu responde à sua vida. Não por mágica, mas por leis divinas reveladas na Bíblia, do jeito que Florence Scovel Shinn ensinava. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir o princípio bíblico da confiança que atrai provisão, segurança e direção em até 21 dias, mesmo que hoje você sinta que suas orações batem e voltam vazias. Imagine Nova York em um inverno antigo, o som de passos apressados, gente com medo do amanhã. E, no meio dessa pressa, Florence caminhando com a Bíblia junto ao peito, como quem carrega um mapa secreto. Ela não negava os desafios. Ela só conhecia uma porta que Deus abre e ninguém fecha. Antes de sair, em silêncio, ela fazia um ritual sagrado simples. Lia o Salmo 23 e transformava aquelas palavras em decreto, como quem apresenta uma promessa ao próprio autor da promessa. E talvez seja exatamente isso que você precise hoje, porque você pode estar cansado de crer e ainda assim sentir o coração apertado quando olha para as contas, para o futuro da sua casa, para uma decisão que exige coragem. Você já orou, já jejuou, já pediu um sinal, já chorou no seu quarto, e mesmo assim a insegurança continua. Não é que Deus não ouça, é que quase ninguém te ensinou a diferença entre pedir com medo e declarar com confiança. Entre suplicar, como quem duvida, e falar como filho que se apoia na palavra que Deus já deu. E não, você não precisa ser pastor, nem teólogo, nem ter uma fé perfeita. Você só precisa voltar ao lugar onde a confiança nasce. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas antes de eu revelar como Florence via a abundância e a segurança escondidas nesse salmo, você precisa enxergar um detalhe que a maioria lê e não ativa. E quando você entender isso, seu jeito de orar nunca mais será o mesmo. Florence enxergava o Salmo 23 como um mapa de confiança prática, não como poesia bonita para ser lida em dias de medo. E o que torna isso ainda mais sério é que esse salmo não começa falando de coisas. Ele começa falando de relacionamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É aqui que a maioria tropeça. Porque você pode amar a Deus, mas ainda carregar, escondido dentro do peito, o hábito de viver como órfão, sempre esperando faltar, sempre esperando perder, sempre esperando que a paz seja provisória. Florence dizia que a fé verdadeira não é grito, é posição interior. E confiança, na Bíblia, não é negação da realidade, é escolha de fonte. Existe uma cena que ajuda a entender como ela pensava. Em vez de se trancar apenas pedindo que o medo fosse embora, ela fazia algo que parece simples, mas é profundamente bíblico. Abria a Escritura e deixava a palavra pastorear a mente. Porque, quando o Salmo diz, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ele está mostrando um princípio espiritual da Bíblia. Deus não guia você pela pressa, ele guia você pela paz. E paz não é ausência de problema, é presença de direção. É por isso que, antes de você querer abundância, o céu quer te dar segurança. Sem segurança interior, até bênção vira ansiedade. Você recebe e já teme perder. Você conquista e já imagina a queda. E isso drena sua força. Florence ligava esse salmo ao que Jesus realmente quis dizer sobre fé que cria resultado. Quando Jesus fala em pedir e receber, Mateus 7,7, ele não está treinando você para viver em desespero, repetindo frases por medo. Ele está treinando sua alma para permanecer. E aqui entra uma chave que Florence repetia com reverência. João 1:1 lembra que existe um verbo, uma palavra viva. E quando você se alinha à palavra, suas palavras deixam de ser apenas desabafo e viram direção. Provérbios 18:21 ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Não para você brincar de decretos vazios, mas para você parar de amaldiçoar o próprio caminho com confissões de derrota. Agora, olha como o Salmo 23 é cirúrgico.
Ele não promete que você nunca passará por vale. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é maturidade espiritual. Você não está buscando um Deus que te tire de todo o vale. Você está recebendo um Deus que anda com você no vale. E quando você entende isso, algo muda. O medo deixa de ser o motorista da sua vida. Você volta a agir. E aqui vem uma parte que eu preciso deixar cristalina, porque nosso canal é sério e respeita a Escritura. Nada do que estamos falando é fórmula para Deus ser obrigado a te dar algo. Deus não é manipulado. O que acontece é que a Bíblia revela leis divinas de alinhamento. Quando você confia, você para de agir como alguém sem pastor. Você se move diferente, decide diferente, semeia diferente. E o princípio bíblico da colheita, Gálatas 6, 7, começa a operar de forma mais clara, porque você não está plantando pânico e esperando colher paz. E porque Florence dizia que confiança atrai abundância e segurança. Porque a confiança limpa o canal por onde a provisão flui. Quando você vive em estado de suspeita, você trava portas, você adia passos, você se sabota, você recusa oportunidades por medo de dar errado. Mas quando você descansa em Deus, você não vira passivo, você vira firme. Você ora, sim, mas também se organiza, se prepara, aprende, trabalha, conversa, procura, recomeça. Fé sem ação é morta, Tiago 2, 26. E confiança sem movimento vira ilusão. O Salmo 23 não te manda dormir para sempre. Ele te manda deitar em pastos verdes, que é descanso com propósito, recarregar para caminhar melhor. Agora, antes de eu te mostrar como transformar esse salmo em uma declaração divina diária, do jeito que Florence ensinava, sem exageros e sem rituais estranhos, eu quero que você faça um ato simples comigo. Porque quando você confessa com a boca, você treina sua alma a sair do modo sobrevivência e entrar no modo aliança. Romanos 10, 10. E isso não é para o algoritmo, é para o seu espírito. Antes de continuar, vá nos comentários agora, não depois, e escreva exatamente assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Respire fundo, sinta essa frase como verdade e escreva como quem sela uma decisão com o céu. E se você quer começar 2026 com um caminho guiado, eu deixei também o link do nosso e-book fixado no comentário, com visualizações proféticas bíblicas para você alinhar sua mente, sua fé e suas ações para um ano maravilhoso, com abundância e realizações, sem promessas fáceis, mas com direção e prática diária. Pronto? Então agora eu vou te mostrar como 3 pessoas comuns aplicaram esse mesmo princípio de confiança do Salmo 23, e como isso abriu portas reais, primeiro dentro delas e depois ao redor delas. Quando Florence falava sobre o Salmo 23, ela insistia em algo que muitos ignoram. Confiança não é emoção, é treinamento diário da mente e do coração. E é exatamente por isso que esse salmo atravessa séculos sem perder força. Ele não foi escrito para um momento específico. Foi escrito para qualquer pessoa que precise aprender a caminhar sem medo enquanto ainda está no processo. A primeira história que ilustra isso é de alguém comum, como você. Clara era mãe, cristã, trabalhadora, fiel à igreja, mas vivia com a sensação constante de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Não faltava fé, faltava descanso interior. Ela acordava já cansada, já prevendo problemas, já se preparando para perdas que nem tinham acontecido. Ao ler o Salmo 23 todos os dias, ela fazia isso como pedido: Deus, não deixa faltar. Mas Florence explicava que o Salmo não foi escrito como súplica, foi escrito como afirmação de quem já decidiu confiar. O dia em que Clara parou de implorar e começou a ler em voz firme, como quem concorda com Deus, algo mudou. Não foi dinheiro imediato, foi postura. Ela começou a organizar a vida sem pânico, a tomar decisões sem desespero, a dizer sim a oportunidades que antes rejeitava por medo. Em poucas semanas,
o ambiente ao redor respondeu. O que mudou primeiro foi o coração, depois, o caminho. A segunda história é de alguém que vivia no vale, exatamente como o Salmo descreve. Marcos tinha perdido o emprego e, com ele, a identidade. Orava, sim, mas sempre com a frase escondida no fundo da alma. E se não der certo? Florence dizia que essa pergunta silenciosa neutraliza a confiança. O Salmo 23 não diz, talvez nada me faltará. Ele diz, nada me faltará. Quando Marcos entendeu isso, ele fez algo simples. Parou de narrar o problema e começou a narrar a presença. Tu estás comigo. Isso o fez sair do isolamento, procurar ajuda, aceitar orientação, agir com mais clareza. A porta não se abriu no dia seguinte, mas abriu no tempo certo. E quando abriu, ele estava pronto para atravessar, porque já não andava mais curvado pelo medo. A terceira história é de alguém que parecia não precisar ouvir isso. Helena era estável, organizada, responsável, mas vivia tensa. O Salmo 23 a confrontou numa frase curta: preparas uma mesa perante mim. Florence ensinava que mesa, na Bíblia, é provisão preparada antes da fome chegar. Helena percebeu que vivia sempre se adiantando ao desastre, nunca desfrutando do que já tinha. Quando ela começou a agradecer antecipadamente, não por coisas imaginárias, mas pelo cuidado já presente, algo se ajustou. A ansiedade diminuiu, as relações melhoraram, e oportunidades que sempre estiveram ali começaram a ser vistas com outros olhos. Não foi mágica, foi alinhamento. Você percebe o padrão? Nenhuma dessas pessoas ficou parada esperando o céu agir sozinho. Elas confiaram e se moveram. O Salmo 23 não anula a ação humana. Ele direciona. Ele não promete ausência de vale, promete presença no vale. E é essa presença que sustenta decisões melhores, palavras mais alinhadas, atitudes mais coerentes com a fé que se professa. Florence chamava isso de fé que descansa enquanto caminha. E é aqui que muita gente se perde, ou tenta controlar tudo sozinha, ou entrega tudo e cruza os braços. A Bíblia não ensina nenhum dos dois extremos. Ela ensina cooperação. Deus guia. Você anda. Deus prepara a mesa. Você se senta. Deus unge a cabeça. Você vive como alguém ungido, não como alguém assustado. Antes de avançarmos para a revelação prática de como transformar o Salmo 23 em uma declaração diária que organiza sua mente, sua fé e suas ações, eu preciso te lembrar de algo importante. Se você sente que precisa de ajuda para visualizar com clareza o próximo ano, para alinhar seus passos com o que crê, o link do nosso e-book está fixado no comentário. Ele foi criado para te ajudar a entrar em 2026 com visualizações proféticas bíblicas, prática diária e direção, porque fé sem prática não sustenta transformação. Agora, o que vem a seguir é a parte mais sensível, como usar as palavras do Salmo 23 sem distorcer a Bíblia, sem exageros e sem promessas vazias, apenas aplicando o princípio espiritual da confiança que Florence revelou nas Escrituras. Agora chegamos a um ponto delicado e profundamente transformador do Salmo 23. Florence ensinava que existe uma diferença entre recitar a palavra e habitar na palavra. Recitar é automático. Habitar é posicionamento espiritual. E é exatamente aqui que a confiança deixa de ser conceito e passa a ser prática. O Senhor é meu pastor. Essa frase não é metáfora bonita, é uma declaração de governo. Quando você diz isso com consciência, você está afirmando que não é você quem carrega o peso da condução final da sua vida. Florence explicava que muitos cristãos amam a Deus, mas continuam vivendo como se fossem seus próprios pastores, tentando prever tudo, controlar tudo, resolver tudo sozinhos. Isso gera exaustão espiritual. E exaustão bloqueia a clareza. Quando a mente está cansada, até a fé fica confusa. Nada me faltará.
Aqui está um ponto onde muitos sentem resistência interior. Não porque não acreditam em Deus, mas porque olham para a realidade imediata. Florence não negava a realidade. Ela ensinava algo mais profundo. A palavra não descreve o que você vê, ela estabelece o que governa. Quando você declara, nada me faltará, você não está mentindo. Você está escolhendo qual verdade vai dirigir suas decisões. A falta gera medo. O medo gera paralisação. A paralisação gera escassez. Mas a confiança gera movimento. E movimento abre caminhos. Guia-me mansamente. Repare no ritmo. Deus não guia pelo desespero. Ele guia pela mansidão. Florence alertava que decisões tomadas em pânico quase sempre custam caro depois. A confiança no Salmo 23 te treina a esperar o passo certo, não o passo apressado. Isso não é passividade, é sabedoria. Provérbios ensina que o prudente vê o mal e se desvia. E para se desviar, você precisa enxergar, não reagir no impulso. E então vem uma das frases mais mal compreendidas. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Florence explicava que a unção, na Bíblia, não é apenas algo que desce, é algo que se reconhece. A unção não te transforma em alguém arrogante, ela te transforma em alguém seguro. E segurança espiritual muda completamente sua relação com dinheiro, trabalho, oportunidades e pessoas. Quem vive inseguro, gasta para compensar. Quem vive ungido, administra. Quem vive com medo, aceita qualquer coisa. Quem vive em confiança, escolhe melhor. E aqui eu preciso ser muito claro, porque nosso canal respeita a fé cristã. O Salmo 23 não promete riqueza fácil. Ele promete cuidado contínuo. Ele não promete ausência de desafios. Ele promete presença no processo. E é exatamente isso que Florence ajudava as pessoas a enxergar. Quando você confia, você não força portas. Você reconhece as portas que Deus já abriu. É por isso que tanta gente ora e não vê mudança prática. Continua falando como vítima, pensando como derrotado e agindo como quem espera o pior. A palavra até é citada, mas não é assumida. Tiago diz que a fé sem obras é morta. E Florence completava: palavra sem postura vira apenas som. Agora, no próximo passo, eu vou te mostrar como transformar o Salmo 23 em uma declaração diária equilibrada, sem exageros, sem misticismo, totalmente alinhada à Bíblia. Uma declaração que organiza sua mente, fortalece sua fé e te ajuda a agir de forma coerente com aquilo que você crê. É aqui que muita gente destrava. Agora, eu preciso te conduzir com muito cuidado, porque o que vem a seguir não é uma frase poderosa para repetir mecanicamente. É um ajuste de postura espiritual que Florence fazia questão de ensinar com responsabilidade. Ela dizia que a palavra só se torna viva quando encontra um coração disposto a agir em concordância com ela. Caso contrário, vira apenas som religioso. Florence ensinava que o Salmo 23 pode ser transformado em uma declaração diária de alinhamento, não para convencer Deus de algo, mas para realinhar você com aquilo que Deus já declarou. E aqui está o ponto central. Essa declaração não funciona se você a usa como substituta da ação. Ela funciona quando você a usa como base para agir sem medo. Por isso, antes de qualquer palavra, ela orientava silêncio. Não silêncio místico, mas silêncio de honestidade. Você precisa se perguntar: eu realmente estou disposto a viver como alguém guiado? Porque dizer, o Senhor é meu pastor, significa aceitar correção, direção e tempo. Significa abrir mão da pressa, da comparação e da ansiedade que te empurra para decisões erradas. Confiança verdadeira custa controle. Então, a declaração não começa na boca, começa no coração. Quando Florence ensinava alguém a usar um salmo, ela dizia: se você não consegue falar com paz, ainda não é hora de falar. Porque palavra dita em medo reforça medo. Palavra dita em confiança cria estabilidade. A forma correta, segundo esse princípio bíblico,
é simples e profunda. Ao acordar, antes de notícias, mensagens ou preocupações, você lê o Salmo 23 em voz calma, não como pedido, como concordância. Você não acrescenta nada, não inventa nada. Você apenas permite que a palavra organize sua mente. E depois disso, você vive o dia de acordo com o que acabou de afirmar. Isso é o que transforma a leitura em prática. Se você diz, nada me faltará, mas passa o dia inteiro reclamando, temendo e se sabotando, você está quebrando as alianças que acabou de declarar. Não porque Deus falhou, mas porque você se desconectou da confiança. Por isso Florence insistia, a declaração não substitui o movimento, ela direciona o movimento. E é aqui que entra algo importante para quem deseja começar 2026 de forma diferente. Muitas pessoas querem mudança, mas continuam visualizando apenas problemas. Visualização, na Bíblia, não é fantasia, é antecipação pela fé. Quando você aprende a visualizar com base na palavra e não no medo, suas decisões começam a se alinhar naturalmente. É exatamente por isso que nós preparamos um material específico para esse tempo. O e-book com visualizações proféticas bíblicas, cujo link está fixado no comentário. Ele não promete milagres fáceis. Ele te ajuda a treinar a mente e o coração para caminhar com clareza, ação e fé ao longo de 2026, criando espaço para abundância e realizações reais. No próximo bloco, eu vou te explicar por que essa prática funciona, não apenas espiritualmente, mas também no nível da mente e do comportamento, sempre respeitando a Bíblia, sem exageros e sem distorções. Quando você entender isso, sua fé deixa de ser esforço e passa a ser coerência. Agora, vamos aprofundar por que esse princípio do Salmo 23 funciona, sem sair da Bíblia e sem transformar fé em teoria vazia. Florence sempre foi muito cuidadosa nesse ponto. Ela não ensinava pessoas a imaginar coisas, mas a alinhar mente, palavra e ação com aquilo que Deus já revelou. E quando esse alinhamento acontece, o comportamento muda, e é o comportamento que abre ou fecha caminhos. A Bíblia é clara ao mostrar que Deus age por meio de princípios. Provérbios diz que os planos do diligente conduzem à fartura. Jesus ensina que quem ouve a palavra e a pratica é como alguém que constrói a casa sobre a rocha. O Salmo 23 entra exatamente aqui. Ele estabelece um estado interior estável. Quando você vive nesse estado, você toma decisões melhores, fala com mais sabedoria, reage com menos medo e percebe oportunidades que antes passavam despercebidas. Florence explicava que a confiança é como um eixo invisível. Quando esse eixo está desalinhado, tudo gira torto. Trabalho, finanças, relacionamentos, descanso. Você até se esforça, mas vive cansado, inseguro, sempre esperando o pior. Quando o eixo se alinha, a vida não fica perfeita, mas fica dirigida. E direção é o que falta à maioria das pessoas que vivem orando sem ver fruto. Repare que o Salmo 23 não ensina a pedir segurança. Ele ensina a habitar na segurança. Tu estás comigo. Essa consciência muda o corpo, muda o tom de voz, muda o ritmo do dia. E quando o ritmo muda, o resultado muda. Não porque você atraiu algo sozinho, mas porque parou de sabotar o fluxo natural da provisão de Deus com medo e confusão. Jesus reforça isso quando diz: não andeis ansiosos. Ele não está pedindo algo impossível. Ele está apontando para uma escolha diária. Ansiedade não é só sentimento, é hábito mental. E hábitos mentais moldam ações. Florence dizia que a palavra de Deus funciona como um treino contínuo. Quanto mais você permanece nela, mais natural se torna agir de acordo com ela. Não é esforço, é coerência. E aqui entra um ponto essencial que eu não posso deixar passar. Nada disso funciona se você não se move. O Salmo diz que ele guia, mas quem anda é você. Ele prepara a mesa, mas quem se senta é você. Ele unge, mas quem vive como alguém ungido é você. Fé que cria resultado sempre se manifesta em atitude.
pequenas atitudes, decisões simples, mas consistentes. É por isso que tantas pessoas sentem que algo trava quando oram. Elas querem que a oração substitua escolhas difíceis, conversas necessárias, organização financeira, disciplina emocional. Mas a Bíblia nunca prometeu isso. Ela prometeu direção, provisão e companhia no caminho. E Florence apenas traduziu isso de forma prática. Se você deseja entrar em 2026 com mais clareza, menos medo e decisões mais alinhadas, é exatamente esse treino que precisa acontecer agora, não em um dia, em processo. Por isso eu reforço. O e-book com visualizações proféticas bíblicas, com o link fixado no comentário, existe para te ajudar a manter essa prática viva ao longo do tempo. Não como promessa vazia, mas como ferramenta de alinhamento diário entre fé, mente e ação. No próximo bloco, eu vou te conduzir para uma conexão emocional mais profunda, onde você vai perceber por que esse salmo fala tanto com quem já tentou de tudo e ainda assim sente o coração cansado. É aqui que muitos se reconhecem, e é aqui que algo começa a se curar por dentro. Existe um motivo pelo qual o Salmo 23 toca tão profundamente quem já tentou ser forte por tempo demais. Ele não fala com quem está confortável. Ele fala com quem aprendeu a sobreviver. Florence dizia que esse salmo é um descanso oferecido à alma cansada. Não um descanso de desistência, mas um descanso que reorganiza por dentro. Talvez você se reconheça aqui. Você acorda, cumpre suas responsabilidades, sustenta pessoas, resolve problemas, mas por dentro sente um cansaço silencioso. Não é falta de fé, é excesso de peso. Peso de decidir sozinho, de prever tudo, de não errar, de não cair. O Salmo 23 entra exatamente nesse ponto e diz, com suavidade e firmeza, você não foi criado para carregar tudo sozinho. O Senhor é meu pastor. Não é uma frase para decorar. É um convite para largar a postura de controle. Florence explicava que muitas pessoas bloqueiam a bênção não por pecado visível, mas por tensão constante. A alma tensionada não escuta bem, não percebe bem, não confia bem. E quando você não confia, você reage. Reage com defesa, com pressa, com medo de perder. A palavra, quando acolhida de verdade, começa a soltar esses nós internos, não de uma vez, mas progressivamente. E esse alívio interior é o solo onde a abundância saudável cresce. Quando o Salmo diz, refrigera a minha alma, ele não está falando de emoção momentânea. Ele está falando de restauração da capacidade de esperar sem desespero. E quem aprende a esperar sem desespero, passa a escolher melhor. Passa a dizer mais não ao que drena e mais sim ao que constrói. Isso muda a vida prática. Isso muda resultados. Talvez você esteja carregando frustrações antigas, orações que pareciam não respondidas, promessas que demoraram, decisões que custaram caro. O Salmo 23 não ignora isso. Ele atravessa o vale com você. E Florence dizia algo muito verdadeiro. Deus não apressa processos, mas também não desperdiça dor. O que você viveu te preparou para sustentar aquilo que vem, mas só se você deixar o medo ficar para trás. É aqui que muita gente trava. Quer a mesa preparada, mas não quer confiar no caminho até ela. Quer o cálice transbordando, mas ainda vive com medo de faltar. O Salmo ensina uma maturidade silenciosa. Você não precisa ver tudo resolvido para descansar. Você descansa porque confia em quem conduz. E esse descanso não te paralisa, ele te fortalece. Se você sente que precisa reaprender a olhar para o futuro com mais clareza e menos ansiedade, eu reforço com carinho. O link do e-book está fixado no comentário para quem deseja começar 2026 com visualizações proféticas bíblicas, alinhando fé, mente e atitude para um ano de abundância e realizações reais. Não é sobre imaginar uma vida perfeita, é sobre treinar o coração para caminhar com Deus sem medo.
No próximo e último bloco, eu vou selar tudo o que falamos aqui com uma orientação final de prática, para que esse conteúdo não termine em emoção, mas se transforme em decisão diária. É o fechamento que conecta fé, ação e gratidão, do jeito que a Bíblia ensina. Antes de você sair deste vídeo, eu quero selar tudo o que foi dito aqui com muita sobriedade espiritual. Porque fé que não se transforma em prática diária volta a ser apenas emoção. E o Salmo 23 não foi dado para emocionar, foi dado para sustentar uma vida inteira. Guarde isso com você. Quando você diz, o Senhor é meu pastor, você está escolhendo não viver mais guiado pelo medo. Quando você afirma, nada me faltará, você não está negando desafios, você está declarando em quem confia enquanto caminha. E quando você aceita que Deus guia, prepara a mesa e unge, você também assume sua parte. Agir com responsabilidade, gratidão, disciplina e coragem. Deus faz a parte dele, você faz a sua. É assim que a fé cria resultado. A partir de amanhã, antes de qualquer notícia, antes de qualquer preocupação, volte a esse salmo. Leia com calma, não como pedido, como alinhamento. E depois, viva o dia como alguém guiado, não como alguém perseguido pelo medo. Observe como suas escolhas começam a mudar, como suas palavras ficam mais firmes, como sua mente desacelera. É nesse ambiente que a provisão encontra espaço para se manifestar. Se você sente no coração o desejo de começar 2026 de forma diferente, com mais clareza, menos ansiedade e mais consciência espiritual, eu te lembro com carinho. O link do nosso e-book está fixado no comentário. Ele foi preparado para te ajudar a praticar visualizações proféticas bíblicas, alinhadas à palavra, para um ano de abundância e realizações, sempre lembrando que não existem promessas fáceis, mas existe direção segura quando fé e ação caminham juntas. Agora, se essa mensagem falou com você, inscreva-se neste canal e ative o sininho, não por mim, mas porque transformação espiritual não acontece em um único encontro. Ela é construída dia após dia, passo após passo. Aqui nós caminhamos juntos, com respeito à Bíblia, à fé cristã e à responsabilidade espiritual. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo se alinhou, algo descansou, algo despertou. Que o Senhor te guie, te guarde e te conduza com paz. Que a bondade e a misericórdia te acompanhem todos os dias da sua vida. E que você caminhe confiante, como quem sabe que não anda sozinho.